O que, na verdade, aqui você tem que ter a consciência é de que, com o Código 2015, nós tivemos uma ampliação do cabimento da apelação. Então, a apelação ela passou a ser um recurso cabível contra a sentença e contra a decisão interlocutória não agravável. Então, óbvio, né, que o mais assim, comum, o mais natural de se pensar é naquela parte que apela impugnando a sentença e a interlocutória que ficou pelo caminho. Então, Daniel, eu tive uma interlocutória que me gerou uma sucumbência e tive uma outra sucumbência que me foi gerada pela sentença. Então, na hora que eu apelei, eu acabei impugnando essas duas decisões nesse mesmo recurso. Normal, natural, acontece até com uma certa frequência. Mas a minha pergunta não é para essa situação que é a mais frequente. Né? A minha pergunta, ela na verdade vai para uma situação diferente. Eu tive uma interlocutória que me gerou uma sucumbência, mas a sentença não me gerou sucumbência nenhuma porque eu venci o processo. A questão aqui que se levanta é, obviamente, a seguinte. Eu tenho interesse em recorrer, eu ganhei o processo. Quer dizer, no bloco anterior, né, eu te mostrei uma hipótese em que eu não tenho interesse em recorrer, que foi o do indeferimento da prova. E eu não tenho interesse em apelar dessa sentença, por quê? Porque aquela sucumbência que eu suportei lá atrás, quando o meu requerimento de prova foi indeferido, ela foi totalmente absorvida pela minha vitória ao final do processo. Perceba, hoje, com essa sentença que me deu a vitória, eu não sinto mais aquela sucumbência. Aquela sucumbência desapareceu. Perceba? Que diferença me faz hoje, com esta vitória, a prova que eu queria ter sido ou não produzida? Nenhuma. Porque eu insisto, que eu já falei no bloco anterior, você vai para o processo para ganhar o processo, não para produzir prova. Não, mas produzir prova, Daniel, é um instrumento de convencimento do juiz. Sim, para quê? Para que você quer convencer o juiz no caso concreto? Para ganhar o processo. Pronto, está respondido. Agora, é óbvio que se você imaginar uma interlocutória que te gerou uma sucumbência, que persiste, apesar da vitória, que continua a existir, apesar de você ter se sagrado vitorioso na demanda, ou seja, você ganhou, mas aquela sucumbência continua a te incomodar, continua a te machucar, continua a te prejudicar. Não há dúvida de que você tem interesse recursal em apelar para impugnar tão somente a interlocutória. E uma interlocutória que vem sendo bem lembrada pela doutrina, que se adequa a essa hipótese, é a interlocutória que fixa multa por litigância de má-fé lato sensu. Porque perceba, você praticar um ato de violação ao princípio da boa-fé durante o processo não significa naturalmente dizer que você não tenha o direito material discutido no processo. Então é possível, sim, que você venha a ser sancionado durante o processo por uma conduta violadora do princípio da boa-fé e, ao final, você ganha o processo. Mas perceba, essa tua vitória não vai afastar a condenação que você teve. Então, o que acontece aqui? Se você não recorre, a parte contrária não apela dessa sentença e ela transita em julgado,
aquela interlocutória que te multou, ela também se estabiliza. E a tua condenação a pagar a multa, ela se torna imutável e indiscutível. Então, não há dúvida que a maneira mais segura que você tem para evitar que isso aconteça é apelar. Para discutir essa multa, para discutir essa interlocutória que fixou a multa. Nós temos, inclusive, um enunciado do Conselho da Justiça Federal que fala exatamente isso, para uma multa específica, que é a multa pela ausência na audiência de conciliação e mediação. Poderia ser qualquer multa. Eles escolheram essa porque essa realmente, sim, é absolutamente dissociada do direito material, né? Quer dizer, o sujeito ele simplesmente deixou de comparecer à audiência, né? Esse fato realmente em absoluto tem a ver com o sujeito ser o titular ou não do direito material discutido, né? Nada, absolutamente nada. Então, aqui haverá um interesse, claro, em impugnar por meio da apelação. E começam as tragédias do dia a dia forense. Assim, o problema que nós temos como advogados e advogadas do contencioso civil por conta, na minha percepção, de uma falta de adaptação às novidades legislativas. Por que eu estou dizendo isso? Falar, Daniel, eu vou então apelar, né, embora eu tenha ganho o processo, eu vou apelar para discutir a interlocutória. Me parece que, em termos de interesse recursal, você não tenha problema, ou não deveria ter problema, porque ele existe. Aí você vai calcular o preparo. Só que perceba, o preparo ele é imaginado não para essa tua sentença. Óbvio que não. Ele é imaginado para uma sentença que vai impugnar, para uma apelação, perdão, que vai impugnar a sentença. E por isso, geralmente, é um preparo de valor elevado. Porque, em tese, você estaria levando ao tribunal uma rediscussão da própria causa, do próprio processo. Não. Você está levando ao tribunal a rediscussão de uma questão incidental. O que, às vezes, veja a lógica do absurdo, faz com que o valor do preparo seja superior ao valor da multa que você quer discutir. E óbvio que você pode não ter certeza. Aliás, certeza a gente não tem de nada nessa vida. Fala, Daniel, e se eu recorro e perco? Aí, além da multa, eu tive que pagar um preparo, ainda vou ter que pagar os honorários recursais. Olha o custo, o risco que você tem. E aí você ainda pensa, assim, e aí que você se entristece de vez, né? Fala, se tivesse sido cabível o agravo, qual o preparo do agravo? Quantas vezes menos eu estaria pagando o preparo de um agravo se ele fosse cabível? Porque perceba, ainda que eu esteja aqui interpondo uma apelação, eu estou interpondo uma apelação que está fazendo, às vezes, de um agravo. Porque o que eu estou impugnando aqui não é a sentença, é a interlocutória. Mas a lei de organização judiciária não faz essa distinção. O preparo da apelação é único. Não interessa se você está impugnando a sentença e uma interlocutória, a sentença e 10 interlocutórias, só uma interlocutória, 3 interlocutórias, não interessa. Então, o que por vezes, até como questão econômica envolvida, você acaba fazendo como advogado? Você fala, olha, conversando com o cliente e tal, você fala, olha, a parte contrária vai apelar. A parte contrária, ela vai apelar. Porque ela perdeu, pô. É natural que ela vá apelar e tal. Ah, Daniel, e se ela não apelar? Aí você fala, olha, se ela não apelar, transita em julgado, nós ganhamos o processo, mas você vai ter que pagar aquela multa. Mas não é o fim do mundo também, porque a gente ganha imediatamente o processo e tal.
Agora, muito provavelmente, ela vai apelar e tal, porque todo mundo apela, é natural. Bom, aí qual que é a proposta? Com a apelação, você vai impugnar a multa em contrarrazões. Por que você faria isso? Porque, na absoluta maioria dos estados, as contrarrazões, ainda que com natureza recursal, natureza híbrida, na verdade, não paga custas. O que é um outro descompasso das leis de organização judiciária com a nova, 8 anos depois, né? Com a realidade imposto pelo CPC 2015. Ah, mas tem alguns estados que já cobram, Daniel. Sim. Mas ainda assim, nos estados que cobram um valor que seria um valor mais, né, paralelo ao do agravo. Porque sabem que nessas contrarrazões, o que nós estamos impugnando é uma interlocutória. Então, vai ser mais barato você impugnar por contrarrazões do que por apelação, quando não de graça. Qual o risco? O risco é aquela doutrina amplamente majoritária que vai dizer que as contrarrazões são dependentes da apelação. Então, o teu risco aí é a apelação por alguma razão não ser provida e as contrarrazões perderem o objeto. Exemplo do que acontece num recurso adesivo e tal, você não conseguir ter a tua pretensão recursal julgada porque a apelação ela não teve julgamento também. O que, na minha perspectiva, faz lógica. Afinal, você podia ter apelado. Perceba, você deixou para impugnar as contrarrazões. Ou para economizar o preparo, ou porque por você, mesmo pagando a multa, se transitasse em julgado, estava bom. Você, né, parando ali, acabando ali o processo, você já estava bom. Eu não sei o que você pensou para impugnar em contrarrazões, mas o fato é, você poderia ter impugnado em apelação. Deixou para fazer em contrarrazões. Então, na pesquisa que eu fiz doutrinária, né, para Teoria Geral dos Recursos, só encontrei doutrina dizendo que está condicionado. Na verdade, a doutrina que eu achei que seria autônoma, que é a Teresa Dalvin, ela fala muito brevemente, né, no livro dela de agravo, assim, só numa frase, sem desenvolver. E no resto, é tudo condicionado. Há um risco, né? Há um risco. Claro que você pode pegar um juiz que diz que tem autonomia e tal, mas se você alega em apelação, vai ser julgado. Né? Mesmo que a apelação da parte contrária tenha algum tipo de vício e tal, né, vai ser julgado. Tá? É isso.